Ciao amici e benvenuti nel canale. Oggi pubblichiamo l'intervista e il documentario di Luis Alfredo Garavito Cubillos, conosciuto come La Bestia. È stato un serial killer colombiano fortemente sospettato di più di 300 omicidi, di cui almeno 193 accertati, la media delle autorità è di 221. Attivate i sottotitoli, guardate il documentario completo. Buona visione! Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso. No, en este momento no me considero. Esse é Luis Garavito, ou como ficou conhecido, a Besta. Recebendo a maior sentença da história da Colômbia, ele pode receber diversos adjetivos. Porém, inofensivo não é um deles. Capturado no dia 22 de abril de 1999, Luis foi o responsável pelo assassinato de quase 200 crianças. Cometendo com elas atos terríveis e abomináveis, o serial killer empilhou corpos ao longo de 7 anos. Luis Alfredo Garavito Cubillos nasceu no dia 25 de janeiro de 1957 em Génova, Quindío, na Colômbia. Com 3 irmãos e 3 irmãs, ele era o mais velho de 7 filhos do casal Manuel Antônio Garavito e Rosa Adélia Cubillos. Seu pai era alcoólatra, foi descrito como um homem bastante violento e que impunha regras muito rígidas dentro de casa. Sua mãe, apesar de não ingerir álcool em excesso, também foi descrita como violenta, que dava pouco ou nenhum carinho aos filhos. Ainda muito pequeno, antes de entrar na escola, Luis teve de se mudar com seus pais para Ceilã, em Vale del Cauca, por conta do conflito armado que acontecia naquela época. Além de violento, o pai de Luis também traía sua esposa com certa frequência, o que gerava muitas brigas e discussões entre o casal. Todo aquele ambiente, que já era bastante problemático, piorava ainda mais quando Manuel chegava em casa bêbado. Além dos filhos, ele também agredia a esposa, mesmo durante a gravidez. Segundo o próprio Luis, ele nunca ouviu de seus pais palavras que não fossem para ofender ou humilhar. Não apenas ele, mas também seus irmãos. Crescer em um ambiente como esse, ainda que não justifique suas ações no futuro, pode causar sérios danos no processo de desenvolvimento de uma criança. Com os únicos exemplos dentro de casa sendo agressões e ofensas, a probabilidade de que ele replicasse esse comportamento era considerável. Aos 6 anos de idade, Luis tentou proteger a própria mãe, enquanto a mulher era agredida pelo marido. Como resultado, o garoto foi amarrado em uma árvore e espancado por seu pai. Segundo Luis, ele ainda teria sido violentado por Manuel nessa época, mas não há nenhuma outra fonte que confirme essa declaração. Entretanto, para o comportamento agressivo de seus pais, seus irmãos também contribuíram para a descrição. Quando Manuel chegava em casa bêbado, Luis e seus irmãos corriam para fora, se escondendo para evitarem as agressões. Dando entrada na escola Simón Bolívar, Luis demonstrou certo interesse em aprender. Entretanto, seus professores perceberam que ele tinha dificuldade em entender as explicações, tornando o processo um tanto frustrante para ele. O garoto fazia o uso de óculos em sala de aula e foi ridicularizado por conta disso. Esse bullying fez com que ele passasse a demonstrar insegurança e permanecesse sozinho durante o recreio. Com o passar do tempo, Luis começou a revidar aqueles ataques de forma física, entrando em luta corporal diversas vezes. Apesar de notarem essas brigas e informarem os pais de Luis, nenhum professor pareceu interessado em impedir que elas acontecessem. Em sua casa, as coisas não estavam mais fáceis. Por motivos que não ficam claros, o pai de Luis havia proibido o filho de ter amigos ou namorada, e enfrentando problemas financeiros, em 1968,
ele obrigou o garoto a largar os estudos para que arrumasse um emprego. Apesar de demonstrar-se incapaz de acompanhar os ensinamentos entregues por seus professores, Luiz ainda parecia interessado em continuar tentando. Ser retirado da escola parece ter sido um evento impactante em sua vida, fazendo com que ele ficasse ainda mais infeliz. Mais tarde, em seu interrogatório, Luiz declarou que em 1969 ele teria sido abusado por diversas vezes, vítima de um vizinho e amigo da família. Segundo ele, o homem o teria amarrado a uma cama para realizar aquele ato. Além disso, ele teria também passado por momentos de tortura, recebendo mordidas em suas partes íntimas, queimaduras com velas e cortes com navalhas. Esse homem, que não teve seu nome revelado, foi descrito por Luiz como sendo um farmacêutico religioso, ao qual era levado sempre que necessário. E aqui precisamos tomar alguns cuidados, visto que a única fonte para essas declarações, que são gravíssimas, é o próprio Luiz. Assassinos em série são famosos por utilizarem mentiras e manipulações, muitas das vezes na tentativa de conseguir alguma empatia, tentando justificar seus atos enquanto se descolam da imagem de assassino, podendo assim se esconder por trás da máscara de vítima. Segundo o próprio criminoso, ele nunca contou aos pais com medo de que fosse chamado de mentiroso. Como seus pais pareciam ser negligentes, esses ferimentos podem ter passado despercebidos. Caso essas declarações sejam verdadeiras, elas podem ter influenciado em seu comportamento criminoso no futuro. Nessa mesma época, Luiz exibiu outro ponto em comum entre serial killers: o assassinato de animais. Matando 2 pássaros, ele ainda dissecou essas aves, tendo seu primeiro contato com a morte. A partir daquela alegação de abuso, real ou não, o comportamento de Luiz passou a ficar cada vez mais perigoso. Vivendo em uma casa humilde, ele dividia sua cama com outros 2 irmãos. Após matar aqueles pássaros com pedras, ele começou a sugerir para seus irmãos dormirem sem roupas ao seu lado. Apesar de não aceitarem, em algumas ocasiões, Luiz removeu a roupa desses irmãos para tocá-los de forma inapropriada. Mais tarde, ele declarou que naquele mesmo ano teria se forçado em um menino de 6 anos de idade. Durante sua adolescência, ele foi descrito por vizinhos e colegas como alguém extremamente agressivo e reservado. Em 1971, Luiz e sua família mudaram-se novamente, dessa vez para Trujillo, ainda em Vale del Cauca, o que teria interrompido os ataques de seu vizinho. No ano seguinte, apesar de estar proibido por seu pai de ter uma namorada, Luiz tentou por diversas vezes se relacionar com uma garota. Entretanto, falhou em cada uma delas. Com fácil acesso a álcool dentro de casa, o jovem seguiu os passos do pai, afogando-se em bebidas. Em 1972, Luiz foi surpreendido por sua mãe enquanto tentava se forçar em um menino de 5 anos de idade. No ano seguinte, esse comportamento se repetiu com outro menino de 6 anos. O ataque aconteceu em uma estação de trem e os gritos do menino chamaram a atenção de um guarda. O ato foi interrompido logo no começo e Luiz foi levado à delegacia. Como a vítima não chegou a sofrer nenhum abuso, o criminoso não foi preso nessa ocasião. Essa não foi sua primeira investida contra menores, e alguma medida deveria ter sido tomada para punir e tentar modificar aquele comportamento. Mas infelizmente isso não aconteceu. Quando seu pai descobriu sobre os ataques, deu início a uma nova onda de xingamentos. Segundo seus irmãos, Manuel parecia nervoso pelo filho ter escolhido meninos e não meninas para aqueles atos. Aparentemente, o fato de que o próprio filho estava se transformando em um predador sexual era menos relevante do que sua escolha por meninos ou meninas. Dias depois, Luiz foi expulso de casa. O jovem já havia tido o primeiro contato com a morte e agora sentiu o gosto da impunidade, mesmo após práticas criminosas. O fato de seu próprio pai ter dado pouca importância aos ataques também pode ter ajudado na ideia de que eles poderiam ser feitos sem que Luiz sofresse nenhuma punição, visto que sua expulsão de casa parece ter sido mais motivada por comportamento homossexual do que pelo abuso em si. Para se sustentar, Luiz começou a trabalhar em um mercado, enquanto estudava marketing por conta própria. Entretanto, por motivos que não ficam claros, ele frequentemente discutia com clientes e outros funcionários, chegando a agressões físicas, o que eventualmente fez com que fosse demitido. De vendedor ambulante, ele passou a trabalhar em uma plantação de café e em 1973 conheceu uma mulher chamada Luz Mary Ocampo Orozco. Ela era mãe solteira e aceitou iniciar um namoro com Luiz.
Ao longo de sua vida adulta, apesar de passar a maior parte do seu tempo com Luz Mary, ele se relacionou com algumas mulheres, todas mães solteiras. Entretanto, Louis apresentava certa dificuldade em conseguir finalizar o ato íntimo com essas moças. Hoje, algumas pessoas acreditam que os verdadeiros alvos do criminoso fossem os filhos dessas mulheres. Porém, ao menos no caso de Luz Mary, ela disse que se sentia segura com Louis por perto. Ele foi descrito como sendo um homem carinhoso quando estava sóbrio, mas extremamente violento quando estava bêbado. Como resultado, ele foi expulso de casa mais de uma vez, por mulheres diferentes. Por iniciativa própria ou não, Louis deu entrada em um grupo de alcoólicos anônimos, para tentar resolver o seu problema com a bebida. Ao mesmo tempo, ele visitou um psiquiatra, descrevendo sintomas de psicose, depressão e paranoia. Enquanto a psicose e a paranoia geralmente apresentam delírios e alucinações, a depressão pode ser percebida por desânimo, desinteresse em atividades do dia a dia e até falta de apetite. Na época, Louis foi diagnosticado com essa terceira condição, recebendo alguns medicamentos para o controle dos sintomas. Não há informações se ele manteve um acompanhamento para o tratamento nesse primeiro momento. Enquanto tentava brigar contra o álcool, Louis alternava entre ataques a menores de idade e atentados contra a própria vida. O que, apesar de ser um comportamento incomum para assassinos em série, não necessariamente indica que ele estivesse arrependido pelo que havia feito. Louis não sofria com insanidade, tinha pleno controle de suas ações e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele optou por permitir que suas fantasias continuassem os ataques. Durante os anos 80, ele passou por diferentes empregos em diferentes cidades. Usando de oportunidade, ele atacava crianças em seu horário de almoço ou no caminho de ida e volta para casa. Além de se forçar nessas crianças, ele também passou a realizar torturas com facas, velas e isqueiros. Esses crimes foram confessados pelo próprio serial killer já após sua prisão, e na época, nenhum desses ataques foram ligados a ele. Em algum momento em sua fase adulta, Louis voltou-se para a religião e passou a ler a Bíblia todas as noites. Ele também começou a estudar sobre satanismo, tarô e esoterismo. Enquanto aprendia sobre as mais diversas práticas religiosas e rituais, ele também começou a se interessar por Adolf Hitler e atos de terrorismo. Tentando colocar ordem naquele emaranhado de assuntos em sua cabeça, Louis passou por um momento de surto, retornando ao psiquiatra. No dia 25 de janeiro de 1987, ele foi internado para um acompanhamento que durou 33 dias. Assim que conseguiu sua liberdade novamente, Louis sequestrou, molestou e torturou outra criança, indicando que aquele tratamento não tenha conquistado nenhum avanço positivo em seu comportamento. Ele permanecia cometendo seus crimes enquanto continuava impune, e o serial killer ficaria cada vez mais agressivo. É bastante comum em assassinos em série que, com o passar do tempo, seus crimes fiquem cada vez mais violentos. Com múltiplos crimes cometidos, o modus operandi é aprimorado, deixando o sujeito cada vez mais à vontade em seus ataques. Com o tempo, eles procuram novos estímulos, incorporando também novas atividades em seu modus operandi. É nesse momento que, normalmente, eles deixam evidências e pistas para trás, que podem ser usadas pela polícia para a captura desses indivíduos mais tarde. E Louis não era uma exceção. No dia 4 de outubro de 1992, o criminoso encontrou Juan Carlos, um garoto de 13 anos de idade. Louis estava bebendo quando avistou o menino e passou a segui-lo. Em seu interrogatório mais tarde, ele disse que sentiu uma força estranha que o fez se lembrar de sua infância, entrando em um estado de fúria. Mas a realidade é que atacar crianças já fazia parte de sua rotina, e ele precisava dar uma motivação aos agentes que não fosse a de satisfazer seus desejos perversos. Enquanto seguia sua vítima, Louis comprou uma corda e uma faca, antes de se aproximar de Juan Carlos. Oferecendo a ele dinheiro em troca de trabalho, Louis conseguiu convencer o garoto a segui-lo até uma área isolada. Assim que chegaram lá, o criminoso revelou suas verdadeiras intenções. Após se forçar no menino, ele utilizou a faca e força física para agredi-lo. Esse ataque foi tão violento que, infelizmente, Juan veio a óbito. Seu corpo foi encontrado com diversos ferimentos por lâmina, sem um dos dentes da frente, com ferimentos no reto e com sua genitália removida. Aquele foi o primeiro homicídio de Louis, e não faria nenhum esforço para interromper aquela loucura. 6 dias após esse ataque, ele encontrou John Alexander em Aranda, de 12 anos de idade.
o menino passou pelo mesmo pesadelo de todos os outros, sendo assassinado no final. Estava montado o modus operandi de Luiz Garavito. Com promessas e mentiras, ele atraía sua vítima para um local isolado. Em sua grande maioria, meninos até os 16 anos de idade. Já sozinho com o garoto, Luiz amarrava um menino que era torturado, abusado e assassinado. Entre decapitações e necrofilia, os atos de Luiz eram tão absurdos que não podem ser descritos nesse vídeo. Utilizando os corpos de suas vítimas para rituais inventados por ele mesmo, o serial killer deixava a cena do crime muito pior do que qualquer filme de terror. É impossível imaginar a dor e desespero daquelas crianças. A polícia já trabalhava com a hipótese de um assassino em série solta, mas ainda sem muito avanço na investigação. Entre muitos apelidos dados ao assassino, talvez o mais conhecido deles seja La Bestia, ou a Besta. Com ao menos 3 vítimas por mês, Luiz espalhou seus crimes por diversas regiões, chegando a cometer alguns deles no Equador e Venezuela. Ao todo, o serial killer confessou ter atacado mais de 200 crianças ao longo de sua vida. Originalmente, os agentes atribuíram 193 mortes a Luiz, e foi julgado culpado por 138 delas. A investigação deu início acreditando que os responsáveis por aquelas mortes seriam um grupo de pessoas, tamanha violência encontrada nas cenas dos crimes. Encontrando 41 corpos em Risaralda e 27 nos arredores de Vale del Cauca, a polícia estava desesperada para encontrar o responsável por aqueles crimes. Os agentes também perceberam que um dos dedos do pé da vítima sempre era levado pelo criminoso, outro ponto bastante observado em serial killers, que guardam algo de sua vítima como uma espécie de medalha ou troféu. Próximo a um dos corpos encontrados, os peritos foram capazes de recolher roupas, um par de sapatos, dinheiro e um óculos que não pertenciam à vítima. Examinando melhor os óculos, os agentes conseguiram uma informação importante. O criminoso apresentava astigmatismo no olho esquerdo. De acordo com o sapato e roupas encontradas, a polícia acreditava que o suspeito tinha algo próximo de 1,70 m de altura. Pedro Pablo Ramírez Garcia, de 44 anos, foi a primeira pessoa de interesse dos investigadores. Ele também tinha um passado de agressões sexuais e suas descrições batiam com o esperado. Esse homem foi preso, mas negou seu envolvimento com os crimes. Ele permaneceu em regime fechado até o desaparecimento de outras 2 crianças em Bogotá. O detetive responsável pelo caso, Aldemar Duran, que ficou conhecido como La Sombra, começou a desconfiar de Luiz. Além de seu comportamento estranho, ele também tinha todas as características físicas do suspeito pelo qual procuravam. Seguindo até a casa de sua namorada na época, ela declarou que não o via há meses. Entretanto, deu ao detetive uma maleta que pertencia a Luiz. Dentro dela, os agentes encontraram recortes de jornais com todas as notícias sobre seus crimes e diversas fotos de menores de idade. Convencidos de que estavam perto de capturar a besta, eles saíram à caça de Luiz. No dia 22 de abril de 1999, o serial killer dava início a mais um ataque, dessa vez a John Ivan Sabogal, de 12 anos. Porém, dessa vez, um morador de rua percebeu que algo estava errado enquanto Luiz conduzia sua vítima para longe. Jogando pedras na direção do criminoso, esse homem conseguiu salvar a vida daquele menino. Furioso com a agressão, Luiz puxou uma faca e começou a correr atrás do morador de rua, que conseguiu fugir. A polícia foi acionada, chegando rapidamente ao local. Luiz havia ficado perdido em uma floresta ali perto e foi avistado pelos agentes aproximadamente às 19 horas. Ele se apresentou como sendo um político local, entregando aos policiais um documento falso. Ainda assim, ele foi conduzido até a delegacia. A besta estava finalmente presa. Os óculos encontrados na cena do crime haviam sido construídos exatamente para os mesmos problemas de visão de Luiz. Uma amostra de seu DNA foi colhida, retornando um resultado positivo para o material genético encontrado no corpo das vítimas. Durante seu interrogatório, Luiz confessou o ataque e assassinato de quase 200 crianças. Um número que aumentou com o passar dos anos em outras conversas com a polícia. ¿Cómo se puede vivir habiendo asesinado a más de 200 niños? Muy atormentado. Sí, atormentado porque yo no soy feliz. Yo no puedo ser feliz. Sabe quem também não pode mais ser feliz? Todas as crianças brutalmente assassinadas
que passaram seus últimos momentos sozinhas e com medo, assim como seus pais, irmãos e avós, que também nunca mais foram os mesmos após perderem seus entes queridos. Está procurando é de que fazia aquilo por prazer e satisfação própria, mas talvez entendesse que a verdade o traria mais para perto do apelido que havia recebido, o que para alguém manipulador como Luiz não parece vantajoso. Na época dessa entrevista, ele ainda tinha esperanças de conseguir a liberdade, e pintar a si mesmo como alguém mudado e inofensivo faz parte de sua estratégia. Uma imagem muito diferente da vista por suas vítimas, enquanto eram amarradas e torturadas. Com alguns homicídios, ele quer dizer algo próximo de 200 vidas encerradas. Luiz foi uma pessoa perversa que tirou a vida de crianças inocentes para satisfazer seus próprios desejos. Em 1999, Luiz Alfredo Garavito Cúbilos foi julgado culpado por 138 homicídios, estupro e vilipêndio de cadáver, sendo sentenciado a 1.853 anos e 9 dias de regime fechado. Essa foi a maior sentença da história da Colômbia. Entretanto, na época, o tempo máximo que um indivíduo poderia permanecer preso era de até 40 anos. Após essa sentença, Luiz conseguiu fazer alguns acordos com o Estado, ajudando na localização de mais corpos e resolvendo outros casos de crianças desaparecidas. Por essa conduta, ele conseguiu uma redução de 22 anos em sua pena, o que significa que ele poderia conseguir sua liberdade no ano de 2023. Já dentro da prisão, Luiz foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e descobriu um câncer em seu olho esquerdo. Aquele era um tipo bastante severo de câncer, com um tratamento muito custoso e complicado. No dia 12 de outubro de 2023, antes de conquistar sua liberdade, Luiz Garavito faleceu aos 66 anos de idade por câncer, dentro da ala hospitalar do Presídio de Segurança Máxima Vale do Par, na Colômbia.